Quero convidar a amada igreja para abrir a Sagrada Escritura mais uma vez. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Quero convidar as crianças para o culto especial para elas, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo. Sagrada Escritura nos diz assim: ajuntaram os filisteus a sua tropa para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia um escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado de idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, os 3 mais velhos seguiam a Saul. Mas Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi: seu filho, toma para teus irmãos uma efa deste grão tostado, estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial dos teus irmãos. Leva também esses 10 queijos e o seu comandante de 1000. Visitarás o teu irmão e vê se vão bem, e trarás notícias dele. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Eliá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. A quem matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A igreja repita
o versículo de número 8, por favor. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram e temeram muito. Versículo 26. Feche a sua Bíblia. Vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela real presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor já está falando conosco desde a abertura deste culto, através do louvor e agora através da palavra. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque sabemos que o Senhor tem nos guardado. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, para o Senhor ter deixado a Tua palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos dá direção. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, meu Deus e Pai, pelo Teu Filho ter morrido na cruz em nosso lugar. Meu Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por este momento de podermos estar aqui cultuando, prestando um culto ao Senhor. Meu Deus, como de costume, eu peço ao Senhor que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Que através do Teu divino Espírito Santo, Senhor, venha ungir a minha mente, os meus lábios. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor aqui esta noite. Meu Deus, eu repreendo toda a ação de Satanás, toda a seta, todo dardo inflamado, maligno, contra a ministração da palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor. Irmão, nós lemos aqui um texto que todos nós conhecemos bem. Já preguei várias vezes nesse texto. Mas hoje Deus vai falar com você de uma forma diferente. De acordo que eu ia preparando a mensagem, Deus ele foi falando ao meu coração. E o Senhor ele me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: como você está lidando com os seus problemas? Sabemos, irmãos, que os problemas, eles são imparciais e imprevisíveis. O que é isso? Imparcial. Ele tanto vem para o crente, para o não crente, para um adulto, para uma criança, para um jovem, para um idoso. E ele é imprevisível. Nós não podemos prever quando isso vai acontecer. Mas sabemos que a dificuldade, sabemos que os problemas, eles surgem em nossa vida nos dia a dia. E o texto que nós lemos aqui nos diz que o povo de Israel estava preparado para sair à batalha contra os filisteus. Sabemos que os filisteus é um dos maiores inimigos do povo de Israel. Por várias vezes se enfrentaram e dessa vez aqui estavam preparados. De um lado no monte estava o povo de Israel, do outro lado os filisteus. O povo de Israel já estava preparado para sair à batalha, para enfrentar os filisteus. Mas de repente saiu do meio do povo dos filisteus um homem gigante. Não um gigante como algumas pessoas desenham e não querem acreditar nessa história de Golias e Davi, porque acha que é o gigante de desenho animado. Não, esse gigante, a Bíblia é bem clara em nos mostrar
ele media 6 côvados e 3 palmos de altura. Isto é, aproximadamente 2,80 m, 2,90 m, aproximadamente. Só que esse homem era um homem muito forte, era um homem guerreiro. Ele sai do meio do povo filisteu. E ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, dai-me um homem para que peleje comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos servos. Então ali, aquele gigante começa a desafiar o povo de Israel. E a Bíblia nos relata que eles se espantaram muito, eles se espantaram e temeram muito. E agora que eu começo a ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Entenda uma coisa, igreja. O povo de Israel estava preparado para sair à batalha. Mas de repente sai dali do meio um homem gigante. Ali começa a surgir um grande problema para o povo de Israel enfrentar. O que você precisamos entender que todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Mas muitas das vezes, quando nós estamos passando por um problema ou por uma dificuldade, nós achamos que todo mundo está com a vida feliz, a mil maravilhas. E nós olhamos para nós e achamos que só nós estamos enfrentando o problema. Mas na realidade não é assim. Na realidade, o próprio Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Cada um de nós tem a sua aflição. O próprio Jesus ele teve grandes aflições. Cada um de nós temos problemas, dificuldade no dia a dia. E o povo de Israel aqui não foi diferente. Estavam preparados para sair à batalha. Estavam preparados para enfrentar o inimigo. E de repente sai ali, ou surge ali um grande problema. Surge ali um grande homem desafiando esse povo. Dizendo, dai-me um homem para que peleje comigo. E ninguém teve coragem de ir. Ninguém teve coragem de enfrentar. A Bíblia nos diz que eles se espantaram e temeram muito. A Bíblia faz questão de dizer muito. Isso é o espanto, o temor, o medo tomou conta deles. Eles estavam com uma dificuldade de lidar com aquele problema. Eles não sabiam como lidar com aquele problema. Até enquanto estava apenas uma batalha. Um lado uns homens e do lado outros homens, nós não vemos falar em espanto. Nós não vemos falar em muito temor. Eles estavam preparados para sair à batalha. Mas quando surge um gigante, quando surge um homem forte, maior do que eles, e lança um desafio, o espanto, o temor tomou conta deles. E diante daquele gigante, eles se sentiram fracos, eles se sentiram abatidos. Eles disseram, nós não vamos, eles pensaram, com certeza, nós não vamos conseguir. Esse aí não dá para nós, não tem como vencer. E a Bíblia nos diz, irmãos, que por 40 dias, pela manhã e à tarde, esse gigante se apresentava, desafiando o povo de Israel. Por 40 dias, ninguém teve coragem de se levantar e enfrentar esse homem. 40 dias eles se apresentavam, desafiavam Israel, e todos temiam. O espanto tomou conta deles. O que o povo de Israel não estava entendendo, que o que estava impedindo eles de conseguir vencer, não era o gigante. O que estava impedindo ele de vencer, era eles mesmos. Eles estavam com medo, eles estavam temendo, eles estavam com pavor. Mas a Bíblia nos diz que Jessé, ele manda Davi ver como estavam os seus irmãos. Vai lá, leva alimentos para os seus irmãos. E vê como os seus irmãos estão. Vê como eles estão comportando, como está a batalha. E a Bíblia nos diz que quando Davi chega lá, ele começa a ouvir boatos. E houve uma hora que disseram que
olha, aquele que matar esse gigante, ou aquele que vencer esse gigante, o rei acumulará de riquezas, e dará sua filha para casamento, e ainda livrará o pai dos impostos. E o povo então Davi começa a ouvir aquele boato. E de repente aquele gigante se apresenta novamente e o povo foge, o povo teme. O povo não sabia o que fazer. Davi então ele olha e diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Nós estamos aqui diante do mesmo problema, um gigante. E vemos dois comportamentos diferentes. O povo de Israel estava espantado, estava com muito medo. Davi, ele viu aquele gigante e diz: quem é esse gigante? Ou quem é esse homem? Ou quem é esse incircunciso para desafiar ou para afrontar o exército do Deus vivo? O povo de Israel, eles estavam olhando para o tamanho daquele homem. O povo de Israel estava olhando para a arma daquele homem. O povo de Israel estava olhando para a força daquele homem. Eles estavam olhando para o tamanho do problema. Davi não se preocupou com o tamanho do problema, porque Davi sabia o tamanho do Deus que ele servia. O povo de Israel estava em espanto, o exército inteiro tremendo, o exército inteiro apavorado, porque eles conseguiam ver apenas o gigante. Eles conseguiam ver apenas o problema. Davi chega ali, um homem que não era guerreiro, um homem que era apenas pastor de ovelhas, de poucas ovelhas, como seus irmãos disseram. E quando ele ficou sabendo daquele desafio, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Duas situações, a mesma situação e dois comportamentos diferentes. E Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer que você pode estar enfrentando grandes lutas, grandes problemas, grande dificuldade. E você não sabe como fazer, porque o espanto, o pavor, o temor tomou conta de você. E Deus manda eu te dizer essa noite, que o que está atrapalhando você vencer não é o tamanho do seu problema. O que está atrapalhando você de vencer é porque você está olhando apenas para o problema. O que estava atrapalhando o povo de Israel vencer era eles mesmos. O que está atrapalhando você vencer é você mesmo. E às vezes você está colocando a culpa no diabo. E tem uma coisa, o diabo pode até ter armado a situação. O diabo ele pode até estar por trás da situação. O diabo pode até ter se levantado, mas ele não pode impedir você de vencer. Mas o problema é que você está olhando para esse grande problema, está dizendo assim: eu não consigo, eu sou fraco, eu não vou vencer, eu não posso. Você deixou de olhar para o tamanho do seu Deus e você está olhando para o tamanho do seu problema. Mas Deus quer que você pare de olhar para o seu problema e você comece a olhar para ele essa noite. Oh, aleluia! Pare de olhar para o tamanho do problema. Por que o espanto, o temor tomou conta de você? O espanto e o temor, ele nos enfraquece. O espanto e o temor nos faz ficar mais fraco. O espanto e o temor nos faz pensar em desistir. Quando nós olhamos para o problema e nós olhamos apenas para ele, focamos apenas nele, nós estamos prestes a ser derrotados. Mas derrotado pelo problema? Não. Derrotado por nós mesmos. O problema ele faz com que o medo faz com que nós venhamos a ver o problema muito grande. O medo faz com que nós venhamos a não conseguir vencer. O medo nos paralisa. Como você está lidando com os problemas? Qual tem sido o seu comportamento diante dos problemas? Quando nós estamos com muito medo, quando nós estamos com muito temor,
Quando nós estamos muito espantados diante de um problema, nós vemos até o que não existe. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. A Bíblia nos diz que Jesus, ele manda os discípulos entrar no barco e ir para o mar. E os discípulos, então, indo no barco, Jesus, ele foi despedir a multidão. E a quarta vigília da noite, entre meia-noite a 3 horas da manhã, havia grande vento e onda no barco. E de repente os discípulos, eles olham e vê alguém caminhando sobre o mar. Esse alguém era Jesus. Mas eles ficaram com tanto medo, eles ficaram com tanto pavor, com tanto espanto, que eles acharam que era um fantasma. E a Bíblia é bem claro dizer que eles começaram a gritar. Imagina 12 homens dentro de um barco, olhando e pensando que via um fantasma para cima deles. E eles começaram a se desesperar, a gritar de medo. Esses 12 homens eram homens apóstolos que Jesus havia comissionado. 12 apóstolos que estavam acostumados a expulsar demônios. 12 apóstolos que por várias vezes expulsaram demônios. E estavam vendo Jesus e achando que era um fantasma. E fantasma nem existe. Mas na hora do medo, na hora do pavor, do espanto, eles olharam para Jesus. Ao invés de ver Jesus, eles viram um fantasma. E Jesus tem que acalmar eles dizendo, sou eu. Porque aqueles homens estavam gritando de medo dentro do barco. E Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, me faz ir até o Senhor. Me faz andar sobre as águas. Jesus disse, então vem. Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Mas houve um momento que ele estava andando sobre as águas, que ele olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começou a afundar. E ele clama por socorro. Jesus estende a mão e pega ele, que ele estava afundando. O problema não estava em Jesus vir andando sobre as águas, em meio à tempestade à noite, não. O problema não estava em Pedro andar sobre as águas e começar a afundar. O problema é como nós lidamos com os problemas. Aqueles homens sabiam que Jesus havia mandado eles ir e que iria até eles. E quando Jesus estava andando sobre o mar, não era para ele ter pensado que era um fantasma. Mas eles pensaram que era um fantasma. O medo fez eles gritarem de desespero. O problema não era Pedro andar sobre as águas e afundar, não. O problema é que ele olhou para o vento. Enquanto o foco dele estava em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o problema, ele começou a afundar. O que eu e você precisamos entender é que nós temos que prestar muita atenção como nós estamos lidando com os problemas. O que eu e você precisamos entender que o problema, ele surge para todos. Todos nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Todos nós vamos enfrentar grandes problemas. A questão é como estamos lidando com os problemas. Como eu estou lidando com meus problemas? Como você está lidando com os seus problemas? Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o seu comportamento? Porque as coisas pequenas, ou os problemas pequenos, é fácil de resolver. Qualquer um resolve. Mas e os grandes problemas? E as grandes dificuldades? Quando nós nos deparamos com ele, qual tem sido o nosso comportamento? O texto que lemos nos diz que o povo de Israel ia sair à batalha. Estava preparado para sair à batalha.
E quando sai do meio dos filisteus um homem gigante, o espanto e muito temor tomou conta deles. E eles começaram a olhar para aquele gigante e dizer: não posso, não tem jeito, não consigo. O gigante que nós sabemos que, como eu disse, média de 2,90 metros. Era um homem como qualquer outro homem, um pouco maior, um pouco mais forte. Mas ele ficou ali por 40 dias desafiando o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de ir. Quando aquele gigante se apresentava, os soldados fugiram. Eles estavam olhando para o tamanho do homem. Eles estavam olhando para o tamanho do problema. Eles não estavam olhando para o tamanho do Deus deles. De repente aparece ali um pastor de ovelhas, Davi. Fica sabendo daquilo e diz: quem é esse incircunciso? Para desafiar o exército de Deus vivo. Davi sabia que aquele problema que estava se apresentando ali estava desafiando não somente o povo de Israel, mas ele estava desafiando Deus de Israel. O que você precisamos entender que quando nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, quando nós estamos enfrentando um problema muito grande, nós não estamos só. Deus, ele está conosco. Mas o problema é grande, pastor. E eu ainda não consegui resolver. Você não conseguiu resolver porque você só olha para o tamanho do problema. Você não olha para o tamanho do seu Deus. Davi, ele olhou apenas para Deus. E Davi tinha tanta confiança que Deus ia dar vitória para ele, que quando ele foi sair à batalha contra aquele homem, que estava muito bem armado, Davi, ele passa, ele pega 5 pedras lisas, escolhe elas. Ele pega uma funda. Funda era espécie de uma tiradeira que lançava pedra. Como funcionava a funda? Você amarrava ela aqui no pulso e a outra ponta segurava na mão. Punha uma pedra ali e girava. Soltava uma das pontas e lançava a pedra. Davi, ele vai à guerra com 5 pedras lisas. Ele pega apenas uma das pedras. E quando ele vai contra aquele gigante, a Bíblia nos diz que aquele gigante o desprezou, dizendo: eu sou um cão para tu vires a mim com pau e pedra. E Davi diz para ele: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi, ele sabia que ele não tinha condições de vencer aquele gigante. Davi sabia no que dependesse dele, não tinha como ele vencer. Mas quando ele vai contra aquele problema, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O povo de Israel não estava conseguindo solucionar aquele problema, porque eles estavam olhando para o tamanho do problema. Davi não olhou para o tamanho do problema, Davi ele olhou para o tamanho do Deus dele. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso. Pare de olhar para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Davi ele vai contra aquele gigante. Ele escolheu 5 pedras lisas. Ele coloca apenas uma pedra. Ele lança aquela pedra e ela crava na testa do gigante. E ele cai. Davi vai lá, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele fora. E sabe o que aconteceu?
Os filisteus ficaram desesperados. Os filisteus fugiram. Porque o grande guerreiro deles estava morto. O povo de Israel não estava perdendo a batalha para Golias, não. Eles estavam perdendo a batalha para eles mesmos. Por não confiar em Deus. Por não entender que quando estavam desafiando eles, estavam desafiando o próprio Deus. Sabe por que você ainda não conseguiu solucionar esse problema? Porque você não está acreditando que Deus está com você. Você acha que é você que vai resolver. Você acha que esse problema é muito forte, é muito grande para você. E você se encontra fraco. Você se encontra abatido, dizendo: eu não consigo, eu não posso. A dificuldade não está no problema. A dificuldade está como você lida com os problemas. Enquanto você continuar dizendo: eu não posso, eu não consigo. Enquanto você continuar com esse aperto no peito, com esse frio na barriga. Enquanto você continuar sem dormir. Enquanto você continuar com esse medo, esse problema vai te afrontar. Enquanto o povo de Israel estava com medo, enquanto o povo de Israel estava espantado, por 40 dias esse gigante se apresentou. E todas as vezes que ele se apresentava, o povo de Israel fugia. Eles não conseguiram entender que a solução deles vinha de Deus. Eles acharam que a solução deles vinha do próprio braço deles. Enquanto você continuar achando que para resolver esse problema é do seu próprio braço, é do seu jeito, você vai continuar paralisado. Você vai continuar vendo esse problema te afrontar e te desafiar. Os soldados estavam acostumados com guerra. Estavam acostumados com batalha. O povo de Israel sempre enfrentou batalha. Mas quando aparece um grande problema, eles temeram, ficaram espantados. Eles ficaram paralisados diante daquela situação. Eles não sabiam o que fazer. Mas aparece ali Davi, um simples pastor de ovelha. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Entenda uma coisa: nem o diabo pode nos parar. Lucas 10, 19. Jesus disse assim: ó, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Só existe uma coisa que pode nos parar. Só existe uma coisa que pode nos derrotar: nós mesmos. Porque o que eu e você precisamos entender, que nós saímos da nossa casa. Nós estamos aqui toda quarta e domingo. Estamos aqui adorando, buscando a Deus, orando, ouvindo palavra. Para quando surgir uma dificuldade, nós ficarmos sozinhos. Para quando surgir uma dificuldade, nós sermos derrotados. Porque você precisamos entender que quando nós saímos da nossa casa e nós entramos por essas portas, nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Um Deus que não conhece derrota. E Davi, ele sabia disso. Por
Por isso ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele entendia que aquela briga não era dele. Ele estava sendo desafiado. Ele estava sendo afrontado. Mas ele sabia que aquela afronta, que aquele desafio havia chegado no céu. Agora, a dificuldade de muitos de nós é acreditarmos que Deus está conosco. Nós achamos que Deus, Ele só nos livra do problema. Mas Deus também nos livra no problema. Muitas das vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas para ver qual vai ser a nossa ação, ou qual vai ser a nossa reação. Se nós vamos acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer, ou se a nossa confiança está em nós mesmos. E quando a nossa confiança está em nós mesmos, quando nos deparamos com a situação que nós não temos controle, que nós perdemos o controle e que é maior do que nós pensamos assim: agora eu não vou aguentar. Agora eu vou ser derrotado. Agora, quando nos deparamos com a situação maior do que nós, mais forte do que nós, e nós entendemos quem é o Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele pode nos deixar passar pela dificuldade, pelo problema, mas que Ele vai nos livrar do problema. Agora, para isso, é necessário nós termos total confiança nele. É necessário nós acreditarmos que Ele vai agir. Como eu estou lidando com os grandes problemas da minha vida? Como você está lidando com os grandes problemas da sua vida? Você acha que você está só? Você acha que Deus te abandonou porque você está passando por um problema que você não consegue superar? Deus, Ele só quer uma coisa de você: que você pare de olhar para o tamanho do seu problema e que você olhe para o tamanho do seu Deus. Porque quando você começar a olhar para o tamanho do seu Deus, você vai entender que o seu problema ele pode ser gigante para você, mas diante do seu Deus não passa de um pequeno problema. E essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e olhe para o tamanho do seu Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus? Mais uma vez, aqueles que puderem se colocar de pé. Você que quer uma oração, quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você.